Olá, muito bom dia. Eu quero trazer já de início aqui no programa uma reflexão a respeito de empréstimos consignados. A pergunta é: isso ajuda ou atrapalha? Dinheiro e empréstimo, palavras mágicas para quem precisa equilibrar as contas. Na hora do sufoco, para alguns só resta a opção de pedir emprestado. Uma prática cada vez mais usada no Brasil diante do aperto financeiro. E como não faltam necessitados de uma graninha extra, agora existe empréstimo consignado para trabalhadores CLT, ou seja, profissionais que estão na ativa com carteira assinada. O desconto será realizado direto no salário. O saldo do fundo de garantia será usado como garantia. Em termos de números, as taxas de juros são as seguintes. Elas variam entre 2,99% e 4,99% ao mês. No Jornal da Record, a economista Patrícia Lages fez uma comparação sobre os juros consignados e outras formas de empréstimos. Nós vamos ver a diferença do impacto entre o consignado para aposentados e para trabalhadores com carteira assinada, considerando os números médios, o empréstimo em torno de R$ 6.600 a uma taxa de 1,8% com o parcelamento em 19 meses, teria um custo final de mais de R$ 7.800, sendo mais de R$ 1.200 só de juros. Agora, nas mesmas condições, só que com a taxa de 4,99%, o custo final passaria dos R$ 10.400 e só de juros o trabalhador pagaria quase R$ 3.800. Apesar das taxas de juros serem maiores do que a do INSS, a procura tem sido grande. Desde o dia 21 de março, data que entrou em vigor, cerca de 1 bilhão em empréstimos já foram feitos. A cifra corresponde a cerca de 193 mil contratos assinados. Mas já houve mais de 11 milhões e meio de propostas. O número deve aumentar ainda mais. O valor médio contratado ficou acima dos R$ 6.000, com parcelas de cerca de R$ 340 por mês e prazo de 19 meses para pagar. Mas em que casos é interessante recorrer a esse empréstimo? Olha, para quem já tem uma dívida com uma taxa de juros maior, pode valer a pena quitar o débito e ficar com uma dívida de juros mais baixos. Em princípio, há de se entender que há muita vantagem no empréstimo consignado para a CLT. Mas há um detalhe pouco falado e que nem todos sabem. Ouve aí. Mas atenção, é preciso comparar as taxas e os prazos, não apenas o valor da parcela. Porque uma prestação menor, mas com um prazo mais longo, pode deixar a dívida ainda mais cara. O que acontece com o trabalhador que for demitido? Olha só, em caso de demissão, o credor poderá tomar até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória, aquela multa de 40% sobre o FGTS. E se ainda não for o suficiente para quitar a dívida, o restante será descontado dos salários do próximo emprego em regime CLT. Só que serão acrescidos mais juros pelos meses em que o trabalhador não fizer o pagamento. Então, será que esse crédito do trabalhador pode ser benéfico? Empréstimo consignado CLT ajudará o brasileiro ou criará mais dívidas? Pois é, né? Qual é o seu pensamento a respeito ou qual a sua conclusão a esse respeito? A verdade é que muitas pessoas têm vivido num círculo vicioso e numa bola de neve. Às vezes, para fechar, tapar um buraco aqui, abre um outro, às vezes até maior. Pense a esse respeito, analise, tome muito cuidado. Vamos agora conhecer a história aqui do Eudes e da Isabela. Porém, eu quero deixar desde já
a nossa central à sua inteira disposição, central de atendimento espiritual. Você que está aí aflito, desesperado, com problemas, nós temos aí esse número de telefone 48 3216 6162, certo? E temos aí o WhatsApp, que é o 11, é nacional, 3573-3500 para um áudio ou texto. Você pode entrar em contato agora e a plataforma na internet é o pastoronline.com. Sabe, nós queremos lhe ajudar, lhe atender, lhe orientar à luz da palavra de Deus para que você saia dessa situação que você vem vivenciando, tá bom? Vamos então acompanhar como era a vida do Eudes e da Isabela antes deles firmarem um pacto com Deus no Congresso da Prosperidade com Deus na Universal às segundas-feiras. Tinha dois restaurantes bons, com mais de 50 funcionários, um faturamento alto. Ganhávamos bem, tínhamos uma vida tranquila, tínhamos carros bons, viajávamos, não tínhamos nenhuma dificuldade. Inclusive, eu, nesse período, até segurança particular eu tinha. Aquilo era tudo. Então, assim, a gente deixava de enxergar coisas impossíveis. Era isso que a gente vivia. Por quê? Porque a gente tinha no poder da gente, na mão da gente, no controle da gente pessoal, todos aqueles ganhos. Então a gente não enxergava, não conseguia ver dificuldade em nada. De repente eu vi todo aquele patrimônio que nós criamos, aquela situação confortável, em um prazo muito curto, vir abaixo. E aí onde eu percebi que tudo aquilo que nós achávamos que tínhamos garantido certo, já não tínhamos mais. Com a determinação oficial da pandemia, tivemos que fechar os restaurantes, tivemos que mandar as pessoas embora e eu tive que tomar a decisão de fechar, pegar o restante, os valores que a gente tinha de reserva, acertar os funcionários e mandar embora. E aí foi quando tudo, na verdade, começou a desmoronar. E a gente nunca quer aceitar isso, mas eu dormi e acordei sem ter nada. Eu percebi que eu estava mergulhado em mais de 500 mil reais de dívidas e sem ter como pagar. Ele falava várias vezes, você não merece isso, volta para casa dos seus pais, né? E eu falava, não, se a gente tiver que morar debaixo da ponte, a gente vai ficar junto. E a gente vai conseguir vencer juntos. Durante 3 meses a gente teve que passar por esse processo para entender e perceber em que situação nós estávamos. Porque a gente, há tempos atrás, esbanjava. Tinha possibilidade de fazer e acontecer. Mas daí então, depois da quebra, depois de todo esse processo, nós dependíamos de pessoas para se alimentar de um simples hambúrguer, de um simples lanche que custava 15 reais. Foi aí o meu fundo de poço. Foi aí então que a gente entrou num comum acordo, onde uma semana a gente pediria ajuda para minha família, onde a minha mãe e meu tio ajudavam. E durante outra semana, os irmãos dele que ajudavam a gente a comer o lanche da promoção. Devido à falência, tivemos que desocupar um imóvel que a gente morava, um imóvel muito bom, muito confortável, num bairro muito bom. A gente teve que morar dentro de um veículo, dentro de um carro. Durante 3 meses, ali era a nossa casa. O pior ainda é que o carro nem nosso não era. Esse carro era emprestado de um amigo que havia locado de uma outra pessoa e ele pagava a locação para a gente. Olha o estado que nós estávamos, olha a dependência que nós chegamos. Por fora a gente achava que estava tudo bem, mas por dentro a alma gritava. É como dizia o Bispo Macedo, há pessoas que ouvem e há pessoas que dão ouvidos. Eu era a pessoa que vinha à Igreja Universal e ouvia, mas não dava ouvidos. Então foi necessário eu ir parar dentro de um carro, morar dentro de um carro, para que eu ouvisse as programações da Igreja Universal. E ali eu ouvia as reuniões, porque o período era de pandemia, eu tinha vontade até, aflorava a vontade, eu tinha muito tempo. E aquela pessoa que não queria saber, que não tinha tempo para vir à igreja quando estava bem, estava ansioso para vir à igreja, mas a igreja estava fechada. Mas ele nunca chegou ao ponto de demonstrar
desiste de mim. Não, ele queria mostrar o contrário. Vai dar tudo certo. Mas estava faltando o essencial. Por dentro a alma estava gritando, mas era a falta do Espírito Santo. Eu entendi que aquela voz que falava comigo era o Espírito Santo dizendo: eu quero você. Eu quero o corpo, a alma e o espírito. Naquele momento que eu atentei à voz do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, eu senti que o Espírito Santo me fez uma transformação total, de dentro para fora. E já não via mais morando dentro de um carro. Eu já não me via mais, eu estava lá, mas eu já não me via. Porque quando você se enche do Espírito Santo, o céu é o limite para você. O Espírito Santo é o nosso bem mais precioso. Hoje, se me perguntarem, Isabela, e se você perdesse tudo? Amém, porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você não espera bênçãos, você se torna a própria bênção. Então, hoje nós temos 3 empresas, temos 2 escritórios. Para uma pessoa que foi despejada, o Eudes hoje só um prédio que nós temos no Butantã hoje tem 24 apartamentos. Temos casas nos bairros nobres, jardins, carros, já perdemos até as contas, casas no interior. Eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz com a minha esposa. E o que é mais importante de tudo isso, quando você tem o Espírito Santo, você tem certeza de salvação. Aquele Eudes que era vazio, que achava que tinha tudo e não tinha nada, hoje ele tem muito mais. Mas não estou falando de bens, não. Estou falando do Espírito Santo. E o dia que você tiver o Espírito Santo, você vai perceber que o pouquinho que você tem é muito. É muito. É muito. E, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que têm muito e não tem nada. Eu era assim. Tinha muito e não tinha nada. O Espírito Santo é o pão nosso de cada dia. E a gente não precisa mais do que isso. Quando você entender que o Espírito Santo é o pão nosso de cada dia, não vai te faltar nada. Nada. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem aliança com Deus. Quando você tem aliança com Deus, Deus não te deixa faltar, porque Deus não falha. Você vê, a maior riqueza está no interior deles, o Espírito de Deus, a certeza da salvação, um casamento realmente sólido, paz com os filhos, enfim, a presença de Deus. E isso refletindo hoje na vida material, na vida profissional. É o que Deus quer fazer com você. Venha firmar uma aliança com Deus, um pacto com Deus, nesta segunda agora, 14 de abril. Sim, você receberá gratuitamente, para simbolizar essa aliança com Deus, a obediência à sua palavra e desfrutar dos benefícios que ela se promete, você vai receber gratuitamente este anel em cor ouro branco, que representa ali a sua aliança com Deus. Gratuitamente você vai ter uma aliança como essa, a frase aí em hebraico é exatamente aliança com Deus, e gratuitamente você estará recebendo nesta segunda em todas as igrejas Universal. Querendo estar conosco aqui no centro de Florianópolis, o Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, cais da tarde, Bispo Jean Paulo estará neste horário e juntos estarei com você às 19h30 no Congresso da Noite, tá bom? E para mais endereços, o nosso site de localização é universal.org/localizar. Acesse esse site, você vai ter aí o endereço da sua residência, da Igreja Universal mais próxima da sua residência, tá bom? Você é o nosso convidado para esta segunda-feira. E por falar nesta segunda-feira, nós estamos então, vivendo esta fé. Será o clamor da purificação com o lavar das mãos. Você já ouviu alguém dizer: tudo em que eu coloco a mão dá errado? Tudo o que toca quebra. O dinheiro que vem escorre pelos dedos. A empresa que abre, logo fecha. Não se estabelece e as conquistas parecem escapar das mãos.
O problema não está no lugar ou no produto, mas na ausência da bênção nas mãos. Quando a bênção de Deus está sobre alguém, tudo que essa pessoa toca prospera e frutifica. Por isso, vamos realizar o clamor da purificação, com o lavar das mãos, para que Deus faça grandes coisas em sua vida, através do trabalho de suas mãos. Segunda-feira, 14 de abril, na Vigília das Grandezas de Deus. Você é o nosso convidado, você sabe que muitas pessoas, os recursos, quando vêm às suas mãos, escorrem, como se fossem areia escorrendo ali pelos dedos, né? Você não consegue segurar a vitória, isso vai mudar. Você é aquela pessoa que onde põe a mão, como viu na matéria, quebra, dá errado, não floresce. Então nós vamos fazer um grande clamor para que Deus coloque coisas grandes nas suas mãos e as vitórias, elas sejam sustentadas, elas sejam permanentes. Clamor da purificação com o lavar das mãos. Vamos usar as águas do mar, consagradas a Deus, e determinar que as suas mãos sejam mãos prósperas e abençoadas. Os 6 horários estão aí, o endereço também. Você é o nosso convidado, todo especial para essa segunda, 14 de abril, tá certo? Congresso da Prosperidade com Deus está à sua disposição gratuitamente, entrada e estacionamento gratuitos, a palestra também gratuita, é só você estar conosco. Roupas, sapatos velhos, mas que ainda serão usados. Estofados rasgados, utensílios quebrados que continuarão em casa. O medo de se desfazer do velho para obter o novo tem alimentado o espírito da miséria na vida das pessoas. Mas da aceitação para a falta de condição, a amarração é a mesma. Quando eu cheguei quebrada, cheguei desempregada, sem expectativa nenhuma de vida, ganhando cesta básica para poder dar o alimento para os meus filhos. Então eu cheguei completamente desesperada, porque pessoas me cobrando, luz cortada, e cortavam água e cortavam luz, e eu cheguei assim, porque eu saí de um casamento na qual eu perdi tudo. Independentemente das situações, só existem 2 alternativas: se conformar com a derrota ou perseverar na fé para receber. Mas tudo é fé, tudo é pela fé. Então, se a vida está na fé, você tem que cuidar, tratar de cuidar do quê, pessoal? Da sua fé. Tomar cuidado com o que você ouve. Às vezes as pessoas dão crédito a tudo que ouve. Tudo é uma palavra. Tudo é uma palavra. A mente é um campo de batalha. Ou a gente absorve os pensamentos de Deus e com ele a gente vai para frente e arrebenta, ou a gente absorve as dúvidas. Tome cuidado. Tome cuidado. Não espere ninguém te apoiar. Não espere ninguém aprovar os seus sonhos, seus projetos. Não espere, não conte com ninguém. Pastor, está tudo contra mim. Não tem problema não. Você tem Deus com você. Ele diz: não temas, eu sou contigo. Tenho a minha casa, tenho o meu carro, comprei um carro zero, tenho o meu salão, como o que eu quero. Tua maior riqueza? O Espírito Santo, Deus. Sem ele, bispo, eu não sou nada e não chegaria aonde eu cheguei. É do alto que vem a bênção, e quando pela fé você diz: eu recebo, tudo na sua vida muda, e para melhor, na maior palestra de prosperidade do mundo. Não importa a sua religião, o nosso convite não é para que você tenha uma nova religião ou mude de religião, não. Mas busque o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que pode mudar a história da sua vida. Assim aconteceu também com o Eduardo. Acompanhe. Olá, meu nome é Eduardo Leite, eu tenho 46 anos, sou empresário e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei na igreja, na reunião de prosperidade com Deus, só eu trabalhava,
eu já era formado em pós-graduação, eu e a minha esposa, e eu tinha um grande desejo de empreender, mas o medo de empreender com 2 crianças pequenas, só eu trabalhando em casa, de trocar o certo pelo duvidoso, era mais forte do que eu avançar nesse meu desejo de abrir a minha empresa, de empreender. Depois de participar das reuniões e entender e a minha mente mudar, minha mente abrir, eu pedi desligamento do meu trabalho, eu abri mão de todos os meus direitos trabalhistas e uma empresa que eu já tinha aberta já há alguns anos, eu reativei ela e botei em prática, né, a abertura da minha empresa. Tudo isso obedecendo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. A partir do momento que eu fiz uma aliança com Deus, as coisas foram mudando muito rápido. Eu iniciei ali na minha própria casa no começo. Muito rapidamente eu já abri o meu escritório, montei a minha empresa e comecei a prosperar e aumentar os meus clientes. Tudo isso seguindo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. Hoje eu tenho uma vida abundante em todos os sentidos, tanto na minha vida familiar, com os meus filhos, no meu casamento, com a minha esposa e na parte financeira. Hoje eu tenho uma empresa, uma assessoria em crédito, nós temos um escritório próprio na cidade de Santos, eu moro num belíssimo apartamento, tenho outro apartamento de locação, já fiz viagens internacionais, eu fiz coisas na minha vida que eu jamais sonhei em fazer antes de fazer essa aliança com Deus. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, pautado pelo Espírito Santo, que foi o essencial para eu conseguir avançar e ter sucesso em todos os sentidos da minha vida. Tá aí mais uma pessoa vitoriosa, o Eduardo, né? De muitas pessoas que estão vencendo através do pacto com Deus. Você é o nosso convidado para esta segunda, 14 de abril, às 7, 10 e meio-dia, 15 horas, cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean, e juntos estarei com você às 19h30. Mauro Ramos, 1310, para mais endereços, universal.org/localizar. E por falar em 14 de abril, já estará dentro da Semana Santa. Semana Santa esta que começa agora, dia 13, com o Domingo de Ramos. Sim, a entrada triunfal do Senhor Jesus hoje na sua vida e também com a Santa Ceia, tá certo? Você agora fique com essa programação toda especial da Semana Santa. Teremos na Sexta-feira da Paixão, dia 18, a família ao pé da cruz, que será muito forte, especialmente às 10 da manhã, como também 15 ou 18 horas. Horário principal às 10 da manhã, tanto aqui na Mauro Ramos, 1310 na Catedral, como em todas as Universal. Deus abençoe a todos. Vai começar a semana mais importante da história, a Semana Santa, de 13 a 20 de abril. Prepare-se para reviver o período marcado por ensinamentos, renúncia, sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus, em uma programação muito especial de 8 dias. Cada dia uma direção, e em cada direção a manifestação do Espírito de Deus na sua vida e na sua família. Não perca essa grande oportunidade de uma transformação em sua história. A partir deste domingo, 13 de abril, no Domingo de Ramos, com a Santa Ceia, em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Encontre o templo mais próximo e saiba mais informações.